Momento do Discipulado. O sumo sacerdote Eli mostra erro no discipulado e, por isso, supervalorizou a sua família e foi condenado por Deus por causa disto. Afinal de contas, a gente valorizar a família é errado? Não valorizar, não. Supervalorizar, sim. Acima de Deus e dos propósitos de Deus, isto é erro. E muita gente comete esse erro. Endeusar a família ou idolatrar a família. Eu chamo aqui de supervalorizar a família. Isto é erro. Colocar a família acima de Deus. É erro sério que impede a salvação do crente. Impede a salvação. Jesus foi claro, se você não deixar pai e mãe, mãe é um símbolo quase sagrado para cada um de nós, a mãe. Quem não deixar o pai, a mãe, irmãos, irmãs, por amor de mim, não é digno de mim. Em 1 Samuel, no capítulo 2, foi um homem de Deus. Naquela época, eles chamavam de vidente, de homem de Deus, ou mesmo de profeta. Mas os profetas, naquela época, não escreviam livros. Interessante, você já reparou que só a partir de um certo ponto, nem Elias, nem Eliseu escreveram livros. Não existe um livro do profeta Elias. Não existe um livro do profeta Eliseu. Só mais adiante, com Amós e Oséias, é que começou a era dos profetas escritores. Interessante, isso foi aproximadamente lá por 750 antes de Cristo, o ano 750 antes de Cristo, foi mais ou menos por aí que começou a era dos profetas escritores, que deixaram suas profecias escritas. Os profetas, até então, sempre houve profetas que falavam em nome de Deus, esses profetas não escreviam. E aqui em 1 Samuel 2, esse homem de Deus que foi Eli, nem tem um nome mencionado, mas era um profeta verdadeiro. E começou a falar em nome do Senhor uma mensagem para o Eli, desde o tempo em que Deus tirou o povo do Egito, como escolheu Israel e escolheu a família de Arão como uma família sacerdotal e deu à família de Arão, de quem o sacerdote Eli era descendente, todas as ofertas queimadas de Israel. E então, por causa de mal utilizar essas ofertas, o profeta avisa da parte de Deus o sacerdote Eli: por quê? Pisais aos pés os meus sacrifícios. Pisais, você e os seus filhos. Pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. E ele diz: olha, os que me honram, honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. É um privilégio a gente ser pastor, ter um ministério, ser chamado por Deus para a obra dele. Mas é uma responsabilidade de Deus, vai cobrar. Quem usa o ministério para engordar, satisfazer seus desejos carnais, ter posses, dinheiro, patrimônio, comer bem e se refestelar, se vestir bem, cuida de si, está correndo esse risco. Engordar-se com as ofertas do povo de Deus. Isso é condenado seriamente pelo Senhor. E era o erro que o sacerdote ali cometia junto com seus filhos, que abusavam. Ele só acompanhava, mas os filhos abusavam.
E a condenação foi terrível. Os filhos, Deus quis matar e matou. Com a notícia da morte dos filhos, o pai morreu também. E assim foi eliminada aquela família descendente de Itamar, que eu nem sei porque na Bíblia eles ocupavam, a Bíblia não diz, porque eles ocupavam a função sacerdotal que era destinada aos descendentes de Eleazar, não do Itamar. Nós não sabemos isso. Mas o fato é que Deus condenou a família de Eli por utilizar mal o sacerdócio. O Eli era consciente, tanto que, quando ele pôde, ele discipulou muito bem o Samuel. E a partir do capítulo 3, nós vemos alguma descrição sobre isso. Como o sacerdote Eli discipulou bem o Samuel, que foi consagrado a ele. Então ele sabia. Se ele discipulou alguém bem, é porque ele sabia discipular. Mas aos filhos ele não discipulou. Por quê? Ele tinha medo dos filhos, ele se aproveitava do roubo que os filhos faziam nas coisas sagradas, sacrilégios. Ou será que ele, por determinação dele, honrou os filhos mais do que a Deus? O fato é que ele é condenado por Deus aqui severamente por colocar os filhos em honra acima de Deus. Mas Deus, na sua soberania, estava permitindo isso acontecer para eliminar a família do Eli e começar com o Samuel uma nova fase. Samuel introduz uma nova dispensação em Israel e o Samuel foi discipulado pelo Eli. O Davi não discipulou bem seus filhos, pelo contrário, foi um péssimo pai. Também não foi um bom marido, ele não tinha uma esposa, ele tinha um monte de mulheres e nenhuma família. Mas Deus permitiu que o erro dele com a Batseba, com o marido da Batseba, permitisse que ele caísse em si, se arrependesse, e então ele constituiu uma nova família. Essa sim teve valor. A Batseba agora como legítima esposa, e teve o filho Salomão, a quem Deus escolheu, e Davi discipulou agora muito bem, entregando inclusive o discipulado nas mãos do profeta Natã. Vamos entender isto. Discipulado é necessário. Sem discipulado se perde uma pessoa. Eu costumo dizer que a melhor época para discipular filhos é até os 5 anos de idade, quando ali a personalidade ainda pode ser mudada. Depois de 5 anos, dizem os entendidos que a personalidade já está praticamente definida e é só acrescentar informações, instruções. Não é formar mais a personalidade e principalmente o caráter da pessoa. O caráter parece que continua ainda com possibilidade de ser influenciado, mas a personalidade já foi definida. A melhor época para discipular é no início. E aos crentes também a melhor época para discipular é no início. Quando o sacerdote Eli quis discipular os filhos, não conseguiu mais. Os filhos já eram gente, não ligavam mais para o pai. Mas o Samuel, que foi entregue novinho para ele, ele discipulou muito bem. Meu irmão, aprenda isso. É muito bom discipular e dar resultados no início. Quando virou crente velho, é muito difícil discipular e é difícil obter resultados. Aprenda isso. Se você virou crente velho, aprenda a ser humilde, ser como criança, como Jesus falou, e começar tudo de novo. Mas se você sabe alguma coisa, mesmo que aprendeu meio de forma torta, ensine o melhor para os novos, dedique-se de coração, todo o coração aos novos. Ainda Deus pode usar de misericórdia, como usou com Davi, e recuperar ainda um pouquinho desse tempo perdido. Aprenda. Temos que discipular
tão logo a gente possa. Mas cuidado para você não se dedicar demais à família e não discipular ninguém, nem a família, nem alguém fora da família. Aí você vai perder praticamente tudo.